Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos amigos, irmãos em Cristo, paz e bem, paz de Jesus, amor de Maria, razão da nossa alegria. 7 de setembro, dia que celebram a independência. Mas qual a independência de fato? Aonde você, cidadão, não tem independência, não tem liberdade de se expressar, de viver com dignidade, de ser cristão, de ser honesto, de ser verdadeiro, de ser humano, de ter dignidade e viver a sua vida como filhos de Deus, construtores da paz, herdeiro do céu, se assim trabalhar para o encontrar. Buscai Deus em primeiro lugar e buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Hoje todo mundo faz o que quer, o que pensa, o que, entre aspas, mas não sabe que acima da nossa cabeça tem alguém. Hoje, 7 de setembro, deveria ser uma data comemorada com amor, com carinho, com fraternidade, aonde todos estivessem uma só língua, um só pensamento e falassem uma só palavra, uma só frase, amor. Infelizmente, o ódio, o rancor, a preguiça, a inveja campeia e toma de conta da vida dos cristãos. Hoje, a igreja, no seu calendário litúrgico, celebra o dia de Santa Regina. Regina, cuja festa hoje comemoramos, é cultuada desde nos tempos mais remotos. Segundo o Mariológio Jerônimo, Jeronimiano, ela sofreu martírio no território da cidade Eduana, em Alísia. Seu culto, portanto, remoto ao século VI, em 750, já existia em Alísia uma basílica a ela dedicada, na qual se conservava suas relíquias. Martirológio romano assim refere-se a ela, em Alísia, no território de Altum, Santa Regina, Virgem, Marte, que sobre o procônsul Olíbrio sofreu os suplício do cárcere e outros. Por fim, foi degolada. É evocada para junto do esposo. Foi e voou para junto do esposo. Vejamos, os santos mártires. Por que chamam-se mártires? Porque colocaram a sua vida, porque colocaram, acima de tudo, Deus em primeiro lugar. E ofereceram-se em holocausto, abandonando a vaidade mundana, abandonando os carinhos, as delícias que o mundo aí oferece, senão hoje estamos vendo isso, para servir ao único Senhor, que não tenha
aonde repousar a cabeça. Mas tinha tudo, e tem tudo para dar. Os homens não querem, porque querem matar, odiar, reprimir, oprimir, judiar, discriminar, desvalorizar, humilhar, massacrar e torturar, em vez de amor. Mas são aqueles que pregam, que falam palavras bonitas, juram a lei do Brasil, do mundo, ser fiel. Infelizmente, está aí uma lenda, uma contagem da Constituição, uma coisa. Mas é só apenas para falar, cumprir Deus o livre. Porque a Constituição diz, ninguém poderá ganhar menos do que o mínimo. E o que se vê? A exploração. Ninguém pode ser condenado sem prova. Se vê. Todo mundo tem direito a viver com dignidade. O que nós vemos? Gente na rua morrendo de fome, comendo lixo. Está lá na lei que eles fazem, que eles dizem. Mas infelizmente ela ressona. Ela só vem à tona quando é na época da política. Aí todos são constituintes. Todos defendem o Brasil. Todos defendem a humanidade. Entre aspas e mentira. Abram os olhos, vocês que vão votar. Abram os olhos. Saibam em quem vocês estão depositando. Porque insanos tem muito. Então veja, Santa Regina, colocou a sua vida na defesa da sua honra, na defesa da sua fé, professar. Então isto é que nós devemos ser cristão de verdade. Não cristão tipo camaleão que muda de camisa, que muda de cor, que muda de religião, que muda de posição, que muda de tudo. Sim, sim, não, não. Esta é a ordem. Então, ontem nós vimos sobre os dogmas de Maria. Hoje, como nós estamos em setembro, mês da Bíblia, e para puxar minha orelha e as orelhas de tantos quantos cristãos, católicos, que se dizem católicos, que têm a Bíblia em casa como enfeite, não para utilizá-la. Porque se utilizassem a Bíblia, se lessem e pedindo ao Espírito Santo a unção e a inteligência para interpretar a Bíblia, não haveria o descalabro que nós estamos vendo. Porque todos tinham e se agarravam. Não é a Bíblia um livro para enfeitar a minha casa. É para enfeitar a minha vida de cristão. A Bíblia é um instrumento e uma regra de fé, de disciplina, de salvação, de redenção, de união, de fraternidade. É a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer. Não é uma história não é a Playboy, não é a Caras, não é a Veja, não é isso não. Não é o jornal, não. A Bíblia é uma regra para a minha vida, é uma disciplina para a minha vida, é um caminho que me faz. Deixa quem disser que a Bíblia é um livro escrito por qualquer e é uma coisa séria. Mas eu creio que é a palavra de Deus, pois ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Ele que inspirou para escrever, ele que inspira para entender e interpretar. Então a Bíblia não é este livro que as pessoas falam. A Bíblia é uma regra de vida, disciplina para a minha vida de cristão católico, fiel a Deus, fiel ao compromisso cristão e à minha fé. Não basta eu dizer que tenho fé, basta eu dizer que creio em Deus, mas obedeço também a sua norma, as suas regras, os seus mandamentos. 73 livros compõem a Bíblia. E estes 73 livros transformam-se em uma só frase: amor. Amor. Pois Deus é amor. Se não sabes amar, tu não sabes orar. Porque a melhor oração é amar. Não se ama sem crer. Eu, para amar a Deus, eu tenho que me amar também, porque aí eu vou amar o meu próximo, como é os 2 mandamentos. Mas esses mandamentos ficam na gaveta. Estão na gaveta, como a Constituição,
como os códigos de processos penais. Toda a vida o Congresso renova as leis só para fazer média. Porque eles primeiro fazem a coisa para proteger e defender eles, brindar eles. Mas a humanidade e a população se dane, que eles não estão nem aí. Hoje eles sobem ladeira, descem, viram um bocado de rato que se já são. Mas cumprir a verdade, Deus defende. Vamos ver hoje, na palavra de Deus, o magistério da igreja. Magistério. O que é magistério? É aquele que magistra, é aquilo que rega, é aquilo que põe em prática as regras da lei, da doutrina, do credo, Então, magistério, magistratura, são aquelas pessoas escolhidas por Deus. Quem? A pessoa se defama, diz que o Papa é um homem comedor de feijão. Pedro não comeu, Jesus não comeu, comeu. Mas é que o povo não sabe distinguir uma coisa da outra. Mistura tudo, arroz com feijão, cuscuz, milho, farofa, paçoca, e assim tudo. Então, o magistério da igreja, ao longo dos anos, muitos papas e concílios recomendaram a leitura dos livros sagrados. Embora em 1229 o Sínodo de Toulouse proibiu ter um texto dos Evangelhos e dos Salmos em francês, por conta de uma má tradução que estava se difundindo. Não era para proibir porque era proibido a ler, mas porque essa tradução, e muita gente não entendia o que era a linguagem francesa. Então não ia por uma coisa que tinha dúvida. Então, certo é que as cópias bíblicas em pergaminhos eram muito escassas e caras, pois custavam mais que o preço de um cavalo. E por isso não estavam ao alcance do povo cristão. Quando Gutenberg inventou a imprensa, publicou a Bíblia, cujas primeiras edições apareceu em 1456. Desta edição foram conservados alguns exemplares e se encontram em alguns museus, bibliotecas e bibliotecas. Nos anos 60, há 60 anos em que surgiram, foram realizados cerca de 400 edições do texto sagrado. Os reformadores protestantes tiveram o mérito de traduzir e difundir a versão da Bíblia nos idiomas mais conhecidos na Europa. Lutero realizou a tradução alemã entre 1532 e 1534. Louis Olivier levou o termo à versão francesa em 1535. Consiodorus, do rei de Reina, fez a espanhola em 1569, revisando posteriormente por Cipriano de Valera em 1602. Trata-se da Bíblia chamada de Urso, por causa da ilustração em sua capa. A versão inglesa é conhecida como do Rei Jaime, em 1611, e foi realizada por um numeroso grupo de eruditos, convocado pelo rei Jaime I, da casa de Estéfano. Como essa versão serviram de apoio para a interpretação protestante da doutrina da Igreja Católica,
reagiu declarando como autêntica a versão latina conhecida como Vulgata. Isto se deu em 1546, no Concílio de Trento. Ali se pediu para ensinar a gramática às crianças para que pudessem passar com a vontade de Deus ao estudo da Sagrada Escritura. Em 1559, o Papa Paulo IV proibiu imprimir, ler ou passar a Bíblia em língua vulgar, sem autorização do Santo Ofício. Esta proibição foi renovada pelo Papa Sixto V, em 1500.